E aí, pessoal, beleza? Estamos novamente aqui, né, falando do medidor de distância a laser da Bosch GLM50C. Medidor de distância, treina laser, o que você preferir. Estamos falando desse produto que é fantástico, que está ajudando muito a vida, o trabalho do profissional no dia a dia, com muita precisão, muita praticidade. E hoje a gente vai falar de uma função bem interessante, que é a função de medição de altura indireta. Para quem vem acompanhando os vídeos, a gente já falou de várias funções e a gente vai continuar falando de todas as funções para que todo mundo não tenha dúvida sobre esse equipamento. Então vamos falar dessa medição, né, de altura indireta, como que ela funciona. Primeiramente, vamos ligar o medidor, que é esse botão aqui. Como mencionamos nos outros vídeos, a função que ela, quando você liga o medidor, a função que entra já é a função da medição de distância. Para eu ir nas outras funções, eu aperto esse botão aqui. E aqui vão ter todas as funções que o medidor oferece. Para eu chegar na função de medição de altura indireta, eu posso apertar tanto o botão de mais ou menos. Então eu vou lá apertar o botão, até que eu chegue na medição de altura indireta, que é esse símbolo aqui de um triângulo. Quando eu chego nesse desenho, eu vou apertar o botão vermelho e aqui vão aparecer três opções da medição de altura indireta. Vamos escolher a primeira opção aqui, que você quer saber a altura de alguma coisa, ou seja, vamos dizer a altura de um pilar. Como que funciona? Então eu vou clicar aqui o botão vermelho. Vamos dizer que você tem um pilar e o pilar não tem teto, certo? Para eu medir a altura desse pilar, eu não poderia colocar a trena assim, por exemplo. Por quê? Porque não tem nada para bater aqui. Não tem como o medidor medir o infinito. Nesse caso, como eu coloquei na função de medição de altura indireta, eu vou me afastar desse pilar. Não tem exatamente uma distância precisa para que você se afaste, pode ser 1 metro, 2 metros. Eu vou ter que estar na mesma base desse pilar, vocês estão vendo que eu não estou nem acima nem abaixo. Vou colocar o laser na ponta desse pilar. Quando eu clicar, ela vai me dar exatamente a altura daquele pilar. Então essa é a primeira função da medição de altura indireta. Agora, vamos dizer que você está lá na mesma posição, só que tem um obstáculo aqui na sua frente. Sei lá, vamos colocar um obstáculo aqui, ó. E você precisa saber a distância entre você e aquela parede. Porém, tem um obstáculo na frente, ou seja, você não poderia usar aquela função de distância normal, onde o laser da trena bateria aqui, primeiramente. Mas você precisa dessa distância. Então, você vai lá na função, novamente, no botão função, no mesmo triângulo, porém agora você não quer saber a altura do pilar, você quer saber a distância entre você e o pilar, porém você tem um obstáculo na sua frente. Então, você vai indicar aqui, tá? Na própria tela, em vermelho, vai indicar o que você está procurando. Então, novamente, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Vou colocar o laser do medidor na ponta, vou clicar, aí ela me deu exatamente a distância da onde eu estava até aquele ponto onde o medidor colocou o laser. Beleza? Lembrando sempre que nesse caso a referência do meu laser está saindo da base. Na dúvida, sempre olha na telinha quem vai indicar de onde que o seu laser está saindo. E uma outra função é o duplo, é a medição de altura indireta dupla, ou seja, vamos dizer, que é esse aqui, ó. Vamos dizer agora que você não esteja na mesma base, tá? Você está em cima de algum morro e você precisa da altura novamente desse pilar, porém você está um pouquinho acima. O ideal nessa função é sempre usar um tripé, porque você vai precisar de duas medições. Então você vai clicar primeiramente para você achar o laser. Então você vai clicar uma vez embaixo, uma vez em cima e novamente ela vai te dar
a medição daqueles 2 pontos aonde você clicou. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo as funções nos vídeos. Qualquer dúvida é só mandar pra gente as perguntas que a gente tenta aperfeiçoar da melhor maneira possível. Beleza? Até mais então. Valeu!